E aí, como é que tá? Você está no One Link Talks, podcast da primeira rede social do mercado condominial. Estamos na primeira temporada e estamos recebendo aqui só Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, só pessoas que têm uma relevância de resultado dentro do mercado. E hoje eu recebo aqui 3 convidados. Quem são eles? Eles são responsáveis pelo maior movimento, não é mais um evento, é um movimento, o maior movimento de network do mercado condominial, tão importante que já faz parte da agenda da cidade de Santos. O Cindy Experience chega na sua 4ª edição e o sucesso é tão grande que está movimentando não só o mercado condominial regional aqui em São Paulo, Baixada, como o Brasil. Sejam bem-vindos, Thiago Marçaioli, Tati Marçaioli e Cláudia Murinha. Aqui é assim que a gente se cumprimenta. Aê! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Primeiramente, um prazer inenarrável estar aqui na companhia de Silvério. Já tivemos um almoço antes com a família Vedrano, foi muito bom a gente conhecer um pouco mais das empresas, conhecer aqui o Condo Hub, que é um local maravilhoso, todas as dependências, todas as empresas que aqui fazem parte, e também fazer parte do Unlink, né? Sim. Também nos foi explicado no almoço, vamos dizer assim, um CNPJ que já nasce grande. Sim. E que já nasce inovador, que é o mais importante, a gente poder trazer para um lugar sem fronteiras, porque o programa vai para o mundo inteiro, mas poder estar aqui em São Paulo, cidade que eu morei 12 anos, e junto com elas aqui, as idealizadoras, vamos falar um pouquinho disso, na verdade a ideia nasceu por elas ali, mas a gente poder estar junto e dividir com vocês e com toda a nossa audiência, falar um pouco de Cindy Experience, de tudo que representa o evento para o mercado condominial brasileiro. É isso aí. Bom, aqui no One Link Talks, também no Condo Talks, nós temos um lema. Não existe CNPJ forte, um CPF fraco. Então, antes da gente entrar nesse grande movimento, saber quais são os planos, como vai ser a próxima edição, eu quero perguntar para vocês 3, quem são vocês por trás dessa toda essa responsabilidade? Quando a luz apaga, quando você entra no elevador lá, subindo para o seu apartamento, encontra a família, quem são vocês? Quem vai falar primeiro? Bom, vou começar, porque eu sempre falo primeiro, né? Aquela coisa de eu falo pouco. Bom, eu sempre começo, o principal predicado de minha vida, eu sou o Thiago, e depois do meu nome, o sobrenome é marido da Tatiana. Tá. Então, eu sou o Thiago, marido da Tatiana, com 48 anos, pai de 2 meninas, da Beatriz e da Laura, pai de 2 cachorras, da Cacau e da Sofia, porque é muito importante. Sim. Sou o pai de pet com muito orgulho. E eu e a Tati, nós, além de marido e mulher, nós somos sócios da Promar Síndicos Profissionais, empresa de 52 anos de existência, nos últimos 10 anos, especializada em sindicatura profissional. Somos idealizadores do Cindy Experience junto com a Cláudia. E é isso, somos síndicos aí de mais de uma dezena de condomínios, alguns, se Deus quiser, vamos chegar numa centena de condomínios, mas estamos engatinhando com isso e N outros predicados que a gente precisa economizar nosso tempo. Sem Verdade. formação, sem nada, não vamos entrar no currículo, vamos falar só o principal, que é família e o que a gente está envolvido no mercado condominial. Show. E aí? Vai você. Bom, primeiramente, obrigada, Silvério, pelo Prazer. convite. Tava uma delonga, né, por Pois é, estarmos era pra ter aqui, vindo aqui antes também. mas estamos no momento correto. É tudo na hora certa. Estamos no pé aí do Cindy Experience, 4ª edição, acho que foi um dia prestigiado por isso. Legal. Meu nome é Cláudia, eu sou síndica profissional, sou casada, tenho 2 filhas e sou vovó da Antonella, minha maravilhosa bebezinha de 2 meses. E você sabe como ele estava comigo quando eu soube que eu ia ser avó, né, Silvério? Também ser avô também agora, soube tá com um que mês, ao livro. ia ser avô. Trabalho aí como síndica já há alguns anos também, algumas dezenas de condomínio. Trabalho na Baixada Santista. E é isso. Eu sou lisonjeada por... hoje sou formada em advocacia, né? Trabalhei como advogada, sou formada em letras, mas me identifiquei muito no ramo condominial. Estou muito feliz por tudo. Um abraço pro seu marido, viu? Mando sim. Gosto muito dele. Eu sou a Tatiana Marçaioli, sou a esposa do Thiago Marçaioli. Esse não é teu sobrenome. Sou a síndica da vida dele, que Sim, ele fala muito ela- isso por aí. E é verdade, sou a
a doida que chega com as ideias e fala assim para ele, executa. Sou especialista em implantação de novos condomínios, cuido desse braço na Promar Síndicos Profissionais e estamos aí atuando juntos há 8 anos, né, amor? 8 anos. Como trabalhando. marido, mulher, como sócios, e engraçado que todo mundo, aquele que esteja nos assistindo, que acha que não deva trabalhar. Meu pai tinha esse conceito, não misturar Eu ia fazer família essa com pergunta. Você negócio. acredita como é Eu trabalhar com hoje com ela, a proximidade da questão profissional fez com que o nosso casamento melhorasse muito, absurdamente. Dá muito na certo. contramão de que muita gente fala, né? Na contramão de que Contramão. muita gente É que fala. só um entende a dor do outro, né? Sim. Só um E consegue. a gente pode se apoiar, e aí, não obstante a questão da Promar, a gente ainda arruma um evento. Ela e a Cláudia trouxeram, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e eu já falei na introdução, quando elas trouxeram a questão, mais um negócio para a gente estar junto, e dá muito certo. E agora a gente vai em um terceiro negócio, a gente vai ter um programa de TV de condomínio, um quadro de 30 Maravilhoso. minutos de entrevista, já convido aqui Opa! o grupo todo para estar lá. A Cláudia ferrou, porque a Cláudia vai ter que ser entrevistada também, né? A gente precisa escolher um síndico profissional para entrevistar. Se não for eu, te bato. E numa emissora rede aberta, Que então legal. a gente também vai estar junto nisso. Só melhorou a nossa relação, né? E mais que merecido, porque, como diz o Joel J, o trabalho sempre devolve, né, Thiago? Pessoas precisam de pessoas e o trabalho devolve. Joel J, se um dia ver isso aqui, meu amigo de muitos anos, fomos nadadores da mesma instituição, a Unisanta, e é um cara que já tive algumas vezes com ele aqui em São Paulo, em Alphaville, e um cara que cresceu exponencialmente, fantástico o trabalho dele. Muito bem, vamos viajar pelo tempo, então. Vamos no ontem, depois o hoje e o amanhã. Queria saber primeiro sobre a origem do Cindy Experience. Essa Conta moça pra aqui vai gente falar. como surgiu toda essa ideia, como é que foi isso? Eu conheço a Cláudia há uns 25 anos, mas a gente nunca, a gente perdeu o contato ao longo desses, nossa, 25 anos triste, não pode falar isso. A gente trabalha Vocês trabalharam juntas num shopping, né? Um shopping, vendedora Só falar a idade, né? de lojas em shopping, né? Primeiro emprego, as duas novinhas. E nos reencontramos anos depois. Um dia, a Cláudia me manda uma mensagem. O Thiago estava na Califórnia, que o Thiago é louco pelo AC/DC, foi atrás do AC/DC. E eu fiquei aqui fiquei em Santos tocando todos os nossos condomínios. A Cláudia me chamou, vamos tomar um café? Estou pensando em fazer um evento, queria conversar com você. Falou em café, gente, eu aceito tudo, vamos, bora, partiu. E aí a Cláudia veio com a ideia de fazer o Dia do Síndico, que era um evento com empresas patrocinando, né? Um buffet maravilhoso, uma banda espetacular, e homenagear ao síndico. E o Dia do Síndico é dia 30 de novembro, e aí elas pensaram, vamos fazer um Dia do Síndico. Foi dia 29 de novembro de 2023. Eu voltei da Califórnia dia 23 de outubro. E aí eu só cheguei para ele e falei assim, amor, quando você acabou de chegar, né, tem um evento para você executar. E ele fez plenamente, bonitinho. Obedeci. Obedeceu, mas assim, e aí, qual foi o resultado do Dia do Síndico? Muito network, muito negócio fechado, e empresas que tinham alguma rusga, alguma coisa, começaram a sair dali parceiras. Certo. Sabe? Porque assim, quando você pensa em mercado condominial, assim, meu concorrente. Não, gente, não existe concorrente nesse mercado. E as pessoas nunca tinham visto aquilo, né? Apesar de ter sido um movimento para o Dia do Síndico, a gente também estava com os patrocinadores, porque teve um custo, né? O evento tem um custo. Então, foi uma parceria mesmo. Fizemos a listinha sentada fazendo café, tomando café. Tudo muito manual. A listinha de quem poderia assim, chamar? Nem imaginar que ia acontecer tudo isso aqui. Empresas da 10 e empresas regionais. Então, assim, ainda não tinha uma empresa de capital aberto, como hoje a gente tem no Cindy Experience, empresa de telefonia de capital aberto. Então, não tinham fintechs, não tinham bancos, não tinham nada disso. Eram empresas regionais, porque as empresas que mais tratavam negócio com a gente. Aí elas conversaram, fizeram a lista, continuem. Aí fizemos a lista, né? E aí eu falei, então acho que dá pra gente dar o start, né? Aí o Thiago ia chegar de viagem, porque ele não estava, mas até então estávamos negociando, eu estava indo de alugar, tudo, aí o Thiago chegou, porque aquilo, na verdade, não ia ser assim, para homenagear, né? Santos sempre teve, através de uma outra pessoa que fazia esses eventos,
E eu liguei para essa pessoa até Que hoje é ligar pra ela. expositor do Cindy Eu liguei Experience. para ele, eu falei, você não vai fazer? Porque eu estava trabalhando um dia à noite e aquilo me deu um start. Falei, pô, não vai ter o dia do síndico esse ano? Foi tão legal ano passado. Aí liguei para ele. Falei, você não vai fazer nada? Ele falou, Cláudia, pode fazer, eu não vou fazer mais nada, não quero mais saber disso, estou no interior. Então foi aí que surgiu o start. Eu falei, mas sozinha? Será que eu vou aguentar essa barra aí? Né? Eu falei, não, eu vou ligar. Para quem que eu ligo? Ai, esse síndico, ninguém vai querer topar. Eu falei, acho que eu vou ligar para a Tati. Eu não tinha muito contato com o Thiago, acho que a gente nunca tinha se falado. Não. Mas a Tati sim, porque ela trabalhou comigo, né? Uhum. E aí eu falei, vou chegar nela, porque daí ela já tá com ele, é uma coisa só, né? E aí foi assim, do café virou essa organização, e aí ele chegou de A viagem. ideia era fazer o evento para aquele momento, Então, vocês estavam isso, fazendo uma 300, série de... 350 pessoas, Aí né? a gente foi, aquilo foi aumentando, na organização do evento, aquilo já foi tendo um outro impacto, né? Porque as pessoas começaram a ligar, também quero participar, não tinha mais espaço, não tinha. Então virou assim uma noite maravilhosa, e a gente também divulgou, muito bem divulgado, trouxemos mídias também da região, né? Levamos também para a internet. E a princípio era só para a gente guardar de acervo, assim, de lembrança, não é? Não tinha pretensão, vamos evoluir horrores, né? Era só para guardar mesmo, para ter material. E foi um dia muito legal, muito gostoso. Mas ali a gente viu que, como a nossa cidade era cru, e ela precisava, né? Na verdade, o mercado condominial como um todo, porque até mesmo São Paulo, capital, maior metrópole do Hemisfério Sul ou maior metrópole das Américas, porque você pode pegar qualquer uma das variáveis. E São Paulo você não tem um evento num centro de convenções ou alguma coisa de porte de 10, 15 mil pessoas. Você tem, por exemplo, uma ExpoSec que vai falar de segurança também em condomínio. Você tem uma FEICOM que também vai falar de comércio ou de outros tipos de material em condomínio também. O condomínio sempre é uma obrigação acessória daquela feira, mas é uma feira essencial de condomínio. E aí a gente saiu de lá e aí continua aqui aquela ideia que você falou no almoço. Aí terminou o evento. Aí, assim, nossa, todo mundo falando de negócios fechados, não sei o que. Aí eu falo que é muito assim, eu falo e o Thiago vai lá, né? Faz um shake na mente dele e aí ele vem com a ideia da feira. Não, a gente vai fazer com como que é o nome da estrutura? Desculpa. Com octanorme. Vai fazer com os octanormes, os stands, tudo vai passar e vamos dividir em feira. Só que o Cindy sempre foi muito voltado ao que a gente precisava trazer para o mercado. Conhecimento, entretenimento que a gente abraçou no dia do síndico e o networking que a gente abraçou no dia do síndico. Certo. Então, assim, vamos colocar o conhecimento. É um tripé hoje isso aí. Fazer o tripé. E assim, deu super certo. Mais do que nunca, aproveitando até um momento de Santos eleita a cidade mais verticalizada do Brasil, viu-se o quanto era importante para o segmento fomentar o mercado. Eu acho que assim, a própria pandemia mostrou o quanto o CNPJ condomínio é forte e importante. Quantas empresas você viu quebrando na pandemia? Verdade. Condomínio bem administrado? Não. A gente cortou gastos, a gente enxugou aqui e ali, mas a gente não teve grandes problemas, né? Sim. E assim, com Santos eleita a cidade mais verticalizada do Brasil, só mostrou assim, não, estamos no rumo certo, a gente vai se fortalecer. E aí veio a segunda, terceira edição que só alavancou isso. Eu estive nas 3 edições, né? E uma coisa que eu percebi é até a pergunta quem que vai me responder. Para quem é o Cindy Experience? Porque no início eu achei que ia encontrar lá síndicos, mas eu encontrei até moradores de condomínio. Encontrei. Para quem é o Cindy Experience? O Cindy Experience hoje é para toda a população da cidade, porque eu falo que Santos está dentro de condomínio. Então, o condomínio não passou a ser dentro da sua porta para casa, né? Sim. O condomínio, hoje, ele faz essa harmonização, ele faz o social das famílias, né? Hoje, os condomínios são muitos condomínios clube, e é isso que a gente tenta buscar justamente para o nosso evento. Temos segmentos dentro do nosso evento que eles acabam nem tanto estar dentro de um condomínio, mas ele atende a família, ele atende a população, né? É isso que a gente começou a também trabalhar. Não, até gastronomia eu vi lá dentro. Justamente. A gente criou esse evento justamente para atender a população e saber que
estão ali para conhecimento, para entender, saber o que você pode acrescer para o seu condomínio, mesmo sendo um condomínio, mesmo sendo um morador, mesmo sendo um conselheiro. Então, aquela visão de que só para síndicos, ela já caiu. Caiu na verdade, primeira. caiu na primeira. Sim. A gente traz o evento, você que já participou, já esteve Sim, lá, sim, você viu quantas pessoas estão, que se movimentam, que vão conhecer, e verdade. que com certeza dali elas levam conhecimento. Legal. Isso é fato. Que é muito fácil a gente educar, levar conhecimento para os administradores, né? Para o Uhum. síndico, conselheiro e tudo mais. Mas quem vai para a assembleia votar é o morador. Verdade. Então ele precisa entender que aquela benfeitoria é importante para o condomínio dele, Certo. que aquela manutenção preventiva ela é importantíssima, que vai assim protegê-los de uma corretiva que vai ter um ônus absurdo para o condomínio. Então, assim, hoje o Cindy Experience ele é para a população em geral, porque todo mundo precisa entender de condomínio. Show. Vocês já falaram aqui, mas vale a pena reforçar. Você falou do tripé, né? Uhum. Quais são os objetivos do Cindy Experience? Eu acredito que assim, o tripé que a gente formou e foi formado realmente no decorrer das edições, apesar de sempre ter tido esse tripé, a gente consolidou, fortaleceu esses pilares, são pilares, vamos dizer assim, são princípios basilares do Cindy Experience, a questão do networking, tanto que hoje a gente se posiciona sem qualquer tipo de vaidade ou de falsa modéstia. A gente é o maior evento de networking São condominial fatos, né? O resultado não é. do Brasil, então é networking, conhecimento e divertimento, entretenimento. Então, esse tripé, conhecimento, entretenimento e networking. E aí, falando um pouquinho dos números, respondendo duas perguntas numa só, isso se consolidou porque nós tivemos na primeira edição 35 estandes com 45 empresas, porque alguns estandes tinham 2 empresas. Tivemos 2.000 visitantes, em torno de 10 milhões de negócios fechados. Na segunda edição, já no Parque Valongo, que é um equipamento, para aqueles que estão nos assistindo, é um equipamento público, num armazém no Porto, é um armazém dos anos 30, que foi totalmente repaginado pelo governo federal junto com o governo estadual e municipal, e aí transformou num pavilhão de eventos. Sim. Na primeira edição, no Parque Valongo, segunda edição do Cindy Experience, tivemos 5.000 visitantes, em torno de 20 milhões de negócios fechados, 108 empresas em 78 estandes. A gente chegou a ter estandes ali com 3, 4, 5 empresas. E aí, na terceira e última edição, agora é a quarta, nós tivemos 11.000 pessoas, fizemos com a maior feira de microempreendedorismo do litoral de São Paulo, que é o Gran Bazar. Uhum. Então, eles ficaram do lado de fora do pavilhão, a gente do lado de dentro, 81 estandes, deu em torno de 90 empresas. E aí a gente já reduziu o número de empresas por stand, porque naturalmente cada uma quer mostrar mais a sua marca. Tivemos aí 11.000 pessoas e 40 milhões de negócios fechados. Então, resumindo, tivemos 2.000 pessoas na primeira edição, 5.000 na segunda, 11.000 na terceira. 10 milhões de negócios fechados na primeira, 20 milhões na segunda, 40 milhões na terceira. Tivemos 45 empresas na primeira edição, 108 empresas na segunda, 81 empresas na terceira. Ou seja, é um crescimento exponencial. Não é uma coisa assim de 1 vai para 2. É assim, Não. foi... E lembrando que a gente começou com 350 pessoas no Clube dos Ingleses. Com 14 empresas. No Clube dos Ingleses com 14 empresas. No dia do Olha síndico. a evolução desde 2023 até Novembro de 2026. 23. Olha o quanto a gente evoluiu. 2 anos de e meio. 350 pessoas de público, aí Aham. predominantemente síndicos e conselheiros. 11.000. A gente chega em 11.000 na terceira edição. Agora eu fico pensando aqui, claro que a gente tem metas, tudo que a gente faz tem metas, mas vocês imaginavam que seria assim, aconteceria isso assim de uma maneira tão rápida? Vamos crescer, vai. 30%, 20%, 10%, mas assim, dá um salto. Para eu não monopolizar, deixa elas Não, falarem. eu vou te falar, o que faz um crescimento? É, É a credibilidade do mercado. sim. Então, eu acho que nós somos pessoas que eles viram que nós temos capacitação para poder entregar. Então, nós entregamos um evento e isso faz gerar credibilidade para que a gente possa seguir para uma quarta, quinta, sexta edição. É essa a nossa As finalidade. empresas fecham, eu estou falando de 80 empresas, as empresas fecham sem ter um papel assinado.
Eu estou falando isso assim, Maravilhoso. vai ficar gravado para a eternidade. Eles pagam segura o pedacinho Você dele. fala assim, reserva aí sem para mim, reserva. depois a gente conversa. Quando a gente Tipo assim. lança, a gente não tem o local nem a data certeiros, não está firmado. Que não E está a- alugado. Não está Aham. alugado ainda. Sim, a gente vai apresentar os números e a gente a gente tem uma estimativa de mês e dos locais que podem ser, mas ainda não está fechado. E há muita rotatividade de patrocinadores ou tem gente que está com Não, vocês desde o agora- início? agora- Muita A gente gente. tem muita Vamos lá. retenção. A última edição 81. A gente tem já fechado, porque tem um expositor que está com 9 estandes, porque ele empreita para algumas empresas que estão embaixo dele, como se fosse aqui, o Condo Hub. Sim. Exatamente. Está dentro da dependência de uma empresa, mas o que tem são parceiros. Sim. E exatamente isso que a gente tem lá. A gente está faltando 3 meses para o evento, coisa que teve Cindy Experience que foi lançado faltando 3 meses. Então a gente já lançou há 5, estamos há 8 meses programando o evento e está faltando 3 agora. E o que a gente vê com isso? Que a gente já chegou a atingir mais de 80 estandes, a gente sabe que vai fechar mais uns 30% a 40% de estandes, então a gente provavelmente vai ter a maior edição do Cindy Experience, vai superar 108 empresas, vai superar os 100 estandes, porque a gente continua vendo que as pessoas cada vez mais e cada vez mais de longe, Silvério, é isso que tem que ficar claro. Na primeira edição a gente não teve ninguém de fora. Quando foi no Clube de Regata Saldanha da Gama. Quando a gente foi na primeira edição para o Parque Valongo, que era o segundo Cindy Experience, a gente já começou a ter grandes empresas com capital aberto em bolsa. Tá. São empresas de telefonia, essas empresas, Sim. bancos, etc. E aí a gente começa a ver que o movimento tem vindo gente de Minas, do Rio de Janeiro, mas principalmente da capital, em São Paulo, onde a gente está hoje aqui presente. Você também é da Baixada. Sim. Você sabe que, assim, para o pessoal de São Paulo pensar em ir para o litoral, por que eu vou para o litoral se a maior metrópole está aqui? Tipo assim, tudo acontece em São Paulo. Tudo. Então, Né? e quando a gente começa a mudar esse fluxo, aí eu respondo a tua pergunta que você fez. Você esperava crescer tão rápido? Não, porque a gente está numa cidade de 440 mil habitantes, numa região de 2.272.000 habitantes pelo censo de 2023, que são os 9 municípios da Baixada Santista. Para título de comparação, quem está nos assistindo, São Paulo tem quase 12 milhões. Só que a gente, como a Tati falou, é verticalizado, porque lá na Baixada tem em torno de 16 mil condomínios. Em São Paulo a gente tem 28 mil. Ou seja, São Paulo com 5 vezes mais população tem pouco menos da metade do número de condomínios que a Baixada. Por isso que lá, mesmo sendo menor, você consegue ter uma projeção muito grande, porque a Baixada Santista tem lugar de fala, um lugar de fala verticalizado. E a gente começou a ver essa oportunidade, essas duas visionárias aqui num papo de café, criaram um evento para síndico, aí um outro maluco e aí a gente cria, Ele põe pira. forma nas coisas. e aí a gente cria tudo isso juntos, a 6 mãos, e acho que aí vocês complementam se eu estiver esquecendo de algo. A gente começa a enxergar que por que não? Se a gente está em Santos, que é super verticalizado, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, todas as cidades da Baixada, por que a gente não pode fazer o maior evento do Brasil? Isso a gente não esperava. E eu tenho certeza. A gente sabia que podia chegar, Sim. mas a gente não sabia que seria tão rápido. Silvério, sabe onde nós estamos? Faladas, pelo menos faladas. Em Manaus. Tá vendo? Sabem do Cindy Experience em Em Manaus. Manaus. Então, assim, a rede social, toda essa amplitude, ela se espalha. E o boca a boca. Justamente. E o importante, Principal. é uma coisa que elas gostam sempre que eu falo. Na última edição nós já atingimos, nós tivemos 1.186.000 contas de Instagram atingidas, e a gente faz muito dessas postagens com collab dos expositores, porque a gente um percentual de que quando você fecha o evento, isso é importante porque no último bloco o Silvério vai perguntar para a gente aí sobre como participar. Então você que está interessado, importante que você tenha a seguinte noção, que parte do recurso que você paga para ter seu stand, porque a gente vende espaço e tempo, ou seja, quando você compra o seu espaço no Cindy Experience pelo período das 14 às 22 horas do centro de convenções, uma parte desse valor é colocada em cashback numa postagem com o Cindy Experience. Interessante. Então, se você tem uma cota maior, você tem maior devolução.
também desse valor. Então, dá um exemplo, você tem uma cota lá de R$14.700, desses 14 mil, 5% é dado em cashback para ser investido num tráfego pago, num post do Cindy Experience com a empresa Silvério. Ponto. Entendi. Então é muito bom, porque a gente consegue atingir mais de 1 milhão de contas, a gente teve mais de 2 milhões de impressão, ou seja, a impressão é quando você tem o clique dentro da sua conta, dentro do seu post, por mais de 3 segundos. 3 segundos, por incrível que pareça, dá para ver muita coisa. Tá. O cara já vê, já sabe do que é, ele já guardou. Então, todas essas métricas a gente apresenta, como a Tati falou, apresenta no evento subsequente. Sim, E aí que a gente o começa a ver. patrocinador ele tem acesso aos números. Aos E aí números tem dele, contra inclusive. números, não A tem- gente faz tem prestação de contas após o evento. Síndico, né? Fazendo assembleia. Sim. Só que de outra forma. O tesão do negócio é quando a pessoa que participou com você, o parceiro, a empresa te liga e fala assim, cara, a minha empresa não é mais a mesma depois que eu participei. Tem um casezinho só para contar pra gente de alguém que vocês viram que... Conta dele. Ah, posso contar o meu? Não, Não é intencional, eu juro, mas eu sou um case. Conta o teu, conta. Boa. Então, tô lá no Cindy Experience, quer mandar um abraço pro Dave e pra Cris, pessoal do Grupo Cris. Nossos Nelson, parceiros. meu amigo, meu irmão, Nelson me apresentou pro Grupo Cris, e lá no Grupo Cris, eles participaram do Cindy Experience, um stand bem legal, e eu tava lá, tinha começado a trabalhar lá, tava lá no Você só stand. esqueceu de dizer que é Nelsinho Charadia. Nelson Charadias. Ou Charadias. E Melinha. Aí tô lá, primeiro dia, abordei Patrícia e Djalma. E comecei a conversar com eles, dar o seu cartão e dar daqui e dali. Resumindo, para não alongar a conversa, hoje eu estou aqui, dentro do Condo Hub, com 2 podcasts, um talk show na Eletromídia. Estamos como parceiros, não somos sócios, somos parceiros de negócios. E graças ao Cindy Experience. Então eu sou um case. Você é o case. Eu sou um case. Eu já sou um. E um case de empresa interessante, a gente criou nesse Cindy Experience 4ª edição uma cota de entrada, que é uma cota que o pequeno empreendedor consiga. Então, por exemplo, aquele cara que conserta portão, mas ele é uma meia, só ele, a empresa, ele consegue participar do Cindy Experience porque ele tem uma cota que é um valor menor, ele vai ter um espaço menor, mas ele consegue estar dentro do evento. O evento, ele é um evento que abraça a sociedade civil, mas abraça o mundo condominial. E aí, um menino, Gabriel, que ele tem uma empresa de automação, que ele faz câmera, tal, papapá, não vou falar o nome aqui para não privilegiar ele em relação aos demais, mas o dono da empresa é o Gabriel. Ele estava participando, a empresa era ele e o cunhado só, e aí ele captou 67 leads reais, em que ele captou, ele fez uma planilha, ele me mostrou no final, ele chorava de felicidade. Porque ele falou, cara, eu já fechei 4 ou 5 contratos, ele prestava serviço para mim e para a Tati, para a Promar, e nós tínhamos aí 8 ou 9 condomínios menores com ele e tal. Tá. Ele mantém boa parte desses condomínios até hoje com a gente, alguns outros condomínios quiseram mais estrutura, ele falou, nesse momento eu não consigo atender, e tá tudo bem, mas ele já pegou, então ele saiu com 67 propostas. Mudou a empresa dele. Mudou e ele, de novo, agora participa, está participando desse, está se virando, a empresa já está melhor, está mais estruturada, então a gente começa a enxergar isso. Eu tive outros que não tiveram condição de renovar, da primeira edição do Parque Valongo, ou seja, da segunda edição do Cindy Experience para a terceira, não participou, mas esse aí captou 94 leads, fechou mais de 20 negócios e ele não conseguiu voltar. E uma pena. Mas ele falou, Thiago, eu não consigo, eu sou sozinho, eu produzo, ele produz tampas e tal, e aí são 2 cases que eu gosto de colocar. No último dia ele veio, gravou, me beijou, abraçou, e eu fiquei muito feliz porque você vê o êxtase que as pessoas, e você não imagina, que é o que eu falo muito com a Tati, óbvio, né? A gente é casado, às vezes você está lá à noite na cama conversando, indo dormir, e eu falo, às vezes a gente não tem noção o poder que a gente acha que só o coaching tem, a gente acha que só o cara que trabalha a produtividade, que trabalha o empresariado, a gente está falando aí de Joel, Wendel Carvalho, Marcos Marques, esses caras são grandes com Demais. 10 milhões, 5 milhões de impacto. Às vezes você, no seu microcosmo, consegue impactar a vida das pessoas. Então, acho que isso você vai nos perguntar se tem uma mensagem final. Eu acho que a mensagem
final seria, além do que a gente vai falar lá na frente, é falar um pouquinho do que a gente consegue impactar a vida das pessoas sem ter tido essa intenção. Entendi. Porque a gente começou fomentando o mercado, né? A ideia delas era homenagear síndico, fomentar mercado, óbvio. Ninguém aqui, vamos lá, sem discurso piegas, ninguém aqui é burro de dizer que eu e a Tati, a Cláudia, como síndicos profissionais, não temos a intenção de nos projetar no mercado condominial. O Cindy Experience nos projeta naturalmente como sócios idealizadores do evento, óbvio. Mas a credibilidade também do Cindy Experience e quando a gente vai vender o Cindy Experience é por como nós atuamos nas nossas empresas. Sim. Né? Isso aí. A seriedade que a Cláudia trata a Sindican e a seriedade que a Tatiana e o Thiago tratam a Promar faz com que nós sejamos referências no Isso. mercado, que possamos vender com excelência o produto deles também. Exatamente. E eu, assim, gosto sempre de pontuar o diferencial, né? Porque é tanto no automático a nossa vida, né? Aham. E o quanto faz diferença você ter ali 2 dias de evento e você conhecer quem te vende. Verdade. É essa Tati sempre fala credibilidade que não só nossa, como idealizador, como organizador, mas a pessoa que está ali no teu dia a dia, como síndico e o teu fornecedor, né? E Legal. você conhecer, você saber um pouco mais da empresa, porque você não tem tempo na semana. Mas você está ali Então, pedindo orçamento. Isso, Você só isso conhece a é para quem também entrou como patrocinador, que está até com a gente, vem caminhando, hoje faz esse feedback. Legal. Como é legal conhecer as pessoas que eu atendo atrás de um telefone. Muito. Isso é credibilidade total. Já falamos de origem, já falamos de evolução, agora parceiros, agora vamos falar, chegamos no presente, no agora. Falta menos de 2 meses, né? É 2 meses. Não, um Não, pouquinho menos de mais. 3. Não, faltam 79 dias. 2 meses e meio. O que podemos esperar da 4ª edição? Agora, Esse vocês vai podem ser- falar, né? Primeiramente, o evento está sendo levado para um melhor lugar de Santos. Ou Ponto. seja, sai Melhor lugar da Baixada Santista, saiu o do maior bom, centro que já era bom, Lindo. Maravilhoso. Não, era lindo. maravilhoso. um equipamento público e está indo para outro equipamento Sim. público. Porque, na Esse verdade, o ele é naming maior. right é GL, que é a maior empresa de feiras do mundo, tá Aham. em diversos países, empresa francesa, mas o equipamento é da prefeitura. A prefeitura, ou seja, subloca, na verdade, ela subroga o direito de exploração para a GL, mas é um equipamento público. Então, eu estava no gabinete do secretário de governo, eu falei, poxa, você sempre nos possibilitou o Valongo, tudo, a prefeitura, o prefeito, e aí ele virou e falou, pera um pouquinho, o centro de convenções é nosso também. Aí eu falei, cara, é verdade. Aí quando ele me falou isso, o Fábio Ferraz, manda um abraço aqui para ele, e é verdade. Então, continua falando do que se espera. Esse é o Cindy dos Cindies. Vai vir com inovação total, no Ah. tamanho Você falou de tamanho, que a cidade merece, com conhecimento, com oportunidade de conhecimento, que eu espero muito de coração que as pessoas abracem, porque o mais difícil de projetar no evento é o conhecimento. Por Sim. incrível que pareça, as pessoas vão lá focadas em networking, mas e networking vai estar grande, porque vai vai- bater mais de 100 empresas. vai estar grande, vai estar maior, mas o conhecimento vai vir com uma proposta, assim. Aí o que elas gostam, né? Aí eu virei um dia, eu sempre tenho as melhores ideias, porque acho que eu não estou no celular nada, no banho, sempre falo Aham. isso. Aí eu saio do banho, amor, deixa eu te contar uma coisa. Ele sempre quer conversar, ele me chama enquanto ele tá no banho, amor, vem aqui. Aí eu virei para ela e falei, deixa eu te falar uma coisa, a gente vai ter 2 arenas de conhecimento. Por quê, Silvério? Eu acho que entra no que, e aí você fala depois de entretenimento. A gente começou a ver que quando você faz o conhecimento, você faz uma arena ali, você faz um auditório na frente do palco principal do evento, você tem ali 200, 300 lugares, é muita gente para pôr, porque as pessoas estão focadas no Tá network. todo mundo ali Rodando. Rodando. E aí você tem, por exemplo, um deputado, prefeito, um grande palestrante, às vezes com um público mais módico, mas não é culpa do interlocutor. Sim, é porque É culpa da tanta coisa dinâmica. interessante que as pessoas estão dando. E é uma culpa da dinâmica do evento. Aí eu falei, não, pera um pouquinho. A gente precisa trazer cada vez mais uma grade maior de conhecimento, de palestras, e gente do Brasil inteiro. Sim,
Então aí eu cheguei para as duas e falei, vamos fazer 2 arenas de conhecimento com 30, 40 lugares sentados, a gente abre uma agenda, o evento começa às 2 da tarde, a primeira palestra 15 horas, o evento termina às 22, a última palestra 7h40, ou seja, não pega os extremos, porque depois termina o evento, ela vai falar do entretenimento, e aí o que acontece? Eu consigo colocar em cada arena de conhecimento 10 palestrantes, 8 palestrantes, vezes 2 arenas, de 15 a 20 palestrantes dias, vezes 2 dias, de 30 a 40 palestrantes. Aí eu ligo para o Daniel Lima e falo, Daniel, vem aqui falar. Aí eu ligo para o Carpá, vamos lá para Santos para você poder falar. Para o Júlio Paim do Síndico Net e falo, Júlio, vamos lá, o casal dos condomínios, Fred e Pati Ivo, vamos. Aí eu começo a chamar o pessoal da cidade que fala de produtividade, fala com o empresariado, não é só de condomínio. E outra, tem um cardápio de conteúdo, eu escolho o que eu quero assistir. Lembra do que eu falei do tráfego pago? Agora conecta. Aí eu tenho uma agenda de 40 pessoas, 35 pessoas palestrando. O cara fala, é um evento que não vai falar só de condomínio. Não. Vai falar da performance para a minha empresa, vai falar de como melhorar as vendas da tua empresa, porque a gente chama os especialistas. Na última edição a gente colocou o Marcel Roxo, Christian Barbosa veio dos Estados Unidos, o Marcel Roxo e a Lara Finocchio, que é um casal que é do grupo empresarial do Joel J. Sim. O Marcel é o irmão do Joel. Então, e vão estar lá de novo. Então a gente começa a trazer, e é o que eu costumo falar, essa frase vai ficar gravada porque ninguém pode roubar. O Cindy Experience nasceu como um evento de condomínio que se fazia negócio. E o Cindy Experience hoje ele se posiciona como um evento de negócio que dentro tem condomínio. Ou seja, ele é muito maior do que hoje a cidade e a Baixada Santista, porque olha para o Brasil, Sim. Ele abraça o mercado condominial brasileiro, mas a gente faz muito negócio. Tanto que a gente tem contabilidade, a gente tem empresas que não tem sinergia com condomínio. Certificado digital, eu vi conhecer um rapaz Sim. lá. Mais uma coisa que você queria um case, e é muito rápido. A minha contabilidade, o cara que faz meu imposto de renda, aliás, me entregou o imposto sexta-feira. Ele fez a declaração, o Alessandro. Ele não está hoje nessa edição do Cindy. Ele entrou, eu falei, Ale, tu está participando do Cindy Experience para agradar eu e a Tatiana, que somos teus clientes? Cara, não precisa. Ele, não, Thiago. O Cindy Experience faz total sentido para mim. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele virou e falou, por quê? Foi na edição de 108 empresas. Porque tem 107 CNPJs, além do meu, que eu vou conversar com o dono. Exato. Então, se eu fechar 2 contratos, eu já arrebento e já paguei meu stand e tudo mais. Então, assim, ele fechou 3. Tá. Então, ele pagou. E aí, eu comecei a perceber, e todo mundo que eu sento hoje, eu já vi ele fala, primeiro, tem que fazer sentido o Cindy Experience para você. Eu não quero você no evento se você tem dúvida. Não preciso do seu dinheiro, eu preciso da sua atenção. Sim. É óbvio que a gente precisa do dinheiro porque tem conta para pagar, mas o principal motivo é perenidade na relação. Ele está, como você falou, fornecedores que continuam e hoje mais de 50%, mais de 50 empresas estão em todos os Cindy's. E aí o que acaba acontecendo é isso. A gente está buscando, é mais um case, mais um exemplo de que a gente precisa fomentar esses negócios. Sobre entretenimento, Cláudia. Bom, nós... fazemos 2 dias de evento, né? Certo, sexta e sábado. Sim. Sempre fechamos no último dia de sábado com alguma banda, né? Para que aquilo descontrarie, né? Principalmente os expositores. Passado foi a escola de samba que eu vi. Foi escola de samba. Foi muito bom. Mas esse ano a gente inovou e nós vamos fechar os 2 dias com uma banda. Muito bom. Uma banda de rock e uma banda de sertanejo. Ideia das duas. Não foi você que do não, rock. Essa não foi você. Não, rock sou totalmente eu sempre. Não foi você que influenciou, que falou, faz o rock. Não, o síndico gosta de rock. Não, mas eu vou te contar uma coisa. Mas eu acho que é a faixa etária. O sertanejo, eu acho que ele também é pra galera. Assim, Elas viraram e falaram, esse ano a gente vai mudar, não vai ter samba, vai ter sertanejo. Aí eu falei, é condição sine qua non, e se tiver sertanejo, vai ter rock. Porque aí, assim, é 2-1 tudo delas, quando elas querem, né? 2-1,
Por isso que são 3 sócios. A gente Aí não eu- tem nem conselho. Aí eu virei para elas e falei, não, mas o rock eu não abro mão e meu voto é de Minerva. Um sozinho que vale por 3, para ganhar do 3-2. Ela falou, não, pode ter rock, não tem problema. Mas uma coisa que eu queria até pontuar, quem vai nos ouvir aqui, os ouvintes, a maioria é São Paulo, né? Sim. A nossa feira não é padronizada stand. A Aham. gente tem podcast ao vivo, a gente tem espaço para criança, a gente tem praça de alimentação. Então, para a pessoa ir e ficar assim. É uma experiência, sim. A feira. Passar todas as horas da feira ali. Vão ter 3 arenas de palco, então, assim, é produtivo. E a Unlink TV vai estar lá. Ah, Aê, então fazendo vamos a lá. cobertura. Ela pegou uma coisa muito boa. Então nós temos o palco principal, nós temos 2 arenas de conhecimento que a gente acabou de falar, nós temos uma área de descompressão, tem área kids, tem uma praça de alimentação, temos o Pod XP, o Pod Experience, que é o podcast do Cindy Experience, que é gravado ao vivo dentro da feira. O Legal. bar O bar 360 360 graus, então a gente tem um bar que vende bebida alcoólica lá Sim. para quem quiser e for dormir, porque a gente aconselha até pegar um Airbnb ou um hotel. Nós temos parceria com rede Legal. hoteleira do da lado. região, do lado, e aí tem também algumas pílulas que é importante saber. E aí não é nenhum demérito ao modelo de negócio de cada feira, mas a gente permite que o empresariado e os estandes tenham chopeira, tenham bebida, a gente não proíbe, e o centro de convenções também não. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH, vocês também podem ter isso, mas não é cultural. Santos, cidade de praia, uma feira mais intimista, com ex-concorrentes rivais, que agora são apenas concorrentes, a gente começou a congregar tudo isso. Então, Certo. você chega lá no sabadão, à noite, que o cara não tem que acordar cedo no dia seguinte, todo mundo vai para os estandes, terminam o barril de chopp das empresas, e aí acaba sendo uma coisa muito boa, porque tem a banda junto, todo mundo dança, todo mundo aproveita, a gente tem lá o robô, a gente tem muita coisa, muita interação. É um evento de business, de negócio, é o que eu falo, o maior evento de networking condominial do Brasil. Você não fala, a IA fala também. A IA fala, exato. Entra É no o Google GPT. O Google IA. E se você chamar o chat GPT, ele vai falar a mesma coisa. E o que acontece? Só que essa questão da diversão e do conhecimento que elas falaram, a gente tem muito arraigado na gente, a gente prioriza muito isso. Ou seja, todo mundo do Brasil inteiro, vou falar aqui, uma das maiores autoridades de mercado condominial, porque está na maior rede de televisão do Brasil, que é o Márcio Raskorski, ele foi lá, tem um depoimento dele num post no nosso Instagram, que ele fala, cara, eu cheguei, Entrevistei a Júlia. Eu semana passada. andei eu não acabava o stand, uma alegria, todo mundo congratulando e tal. E aí ele viu o tamanho, a potência do Legal. evento, que é gosto o que de eu rock falo. também, viu? Ele é roqueiro máximo. Inclusive, no dia ele pediu para antecipar a palestra dele em 30 minutos, porque ele ia ter um show aqui de uma banda que ele gosta muito. E aí eu falei, Márcio, aí você pegou meu ponto fraco. Quando a Júlia me ligou para pedir, eu falei na hora, pode antecipar, Legal. eu entendo ele. Sim, muito É, bom. o clima do Cindy é uma... um diferencial. diferenciado. Muito bom. Porque, assim, é um clima de confraternização, né? De alegria. E não é uma alegria, assim, nós ficamos, obviamente, sorrindo para todo mundo, mais tensos. Quando dá às 19 horas ali do segundo Aí a gente dia, relaxa. tem aquela sensação de relaxamento. Dever cumprido. De dever cumprido, de felicidade e tudo mais. Mas o tempo inteiro, entre as empresas e com os visitantes e tudo mais, é um clima de confraternização, que é o diferencial do Cindy. Muito bom. E uma coisa que eu aprendi, que vocês falando do Cindy, eu lembrei disso, desse conteúdo. Novos lugares te trazem novas pessoas trazem novas ideias, novas ações, aí. novos resultados. Quando você se posiciona em estar em novos lugares, você passa por tudo isso. E dentro do Cindy Experience tem tudo isso, né? Tem tudo. Sim. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. E a pessoa não quer, ela já fala, já reserva o meu para o próximo, né? Esse ano eu ainda não conversei com as duas, eu não posso dar spoiler ainda, porque eu preciso validar, que eu não sou louco de fazer sozinho. Mas eu tenho uma coisa na cabeça que, se der certo, e é só para quem está participando esse ano, só para quem está participando, porque essa benfeitoria, esse crédito vai ser dado no palco na feira. Mas eu estou lá na feira, sou um expositor para 2027, você não vai ter direito.
quem está participando. Uhum. Porque a gente vai trabalhar com a situação dele hoje para onde ele pode ir. Então, a gente vai privilegiar quem está junto com a gente. Isso não é papo de vendedor. Uhum. Então, assim, elas validando, a gente já vai falar. Agora não podemos esquecer do troféu, porque é um momento muito legal. Fala sobre... Esse Eu momento tava lá, meu stand recebeu o troféu de melhor Recebeu. network, do Grupo Cris, hein? Foi Então, o primeiro ano? Foi. foi. A gente- Fala a gente- do troféu Cindy Experience, prêmio Cindy Experience. a gente premia o Cindy Experience, né? São 3 segmentos, os segmentos de network, Conhecimento e inovação, né? inovação. Então, a gente avalia junto com a nossa equipe de marketing também, Legal, durante o legal. evento, e no final do segundo dia a gente premia essas empresas que você participou e sabe como que é. Sim. Então, assim, é um momento Bom, demais. super legal do evento. Que as pessoas entram em êxtase, né? Será você? Será você? Só que esse ano a gente não vai ser do primeiro ao terceiro. Como são muitas empresas, a gente vai fazer do primeiro ao quinto colocado. Legal. Então a gente pula aí de 9 troféus para 15 troféus e a gente tem a expectativa, por quê? Vocês estão fazendo isso comercialmente para premiar mais gente? Não, é porque 3 é muito difícil no universo de 90. E aí você acaba não possibilitando, às vezes, que o menor, que ele tem um poder financeiro menor, ele não consiga competir com o cara que está com stand de 36 metros. É verdade. Ele tem 6 metros, mas aí com o quinto colocado, às vezes ele menorzinho consegue. E aquilo, hoje eu falo que talvez o ponto alto do Cindy Experience para as empresas é o prêmio Cindy Experience, porque todo mundo quer ter um na prateleira. Tem gente que já teve 2 troféus, e aí tem aqui na prateleira, não sei se a câmera está pegando aqui atrás, Sim. mas você tem ali disciplina, foco e execução, você tem 2 troféus Cindy E quando a Experience. gente Não, na visita sala as de reunião empresas, do Dave, o Grupo Cris está lá na ponta então. lá. quando a gente o troféu. visita as empresas, a primeira coisa que Todo ele mundo fala, chegava lá, ele vem aqui. vem ver o troféu, vem ver o troféu. É muito legal. Foi muito bem montado, é um Que troféu legal. lindo. É verdade. E a gente faz com todo carinho para poder. E outra coisa, aí falando um pouquinho mais do evento, você, dependendo da cota que você tem, Silvério, é importante também, porque Sim. eu acho que a principal questão que a gente tem aqui é colocar para o grande público como é que a gente vai falar como faz para participar, mas o que você tem de contrapartida, além do cashback, além de que em quase todas as cotas você participa do prêmio Cindy Experience, você tem também, dependendo da cota que você pegue, o podcast gravado ao vivo e você tem o podcast antes. Como a gente está fazendo aqui antes, faltando pouco menos de 3 meses do evento, a gente faz o podcast gravado no Pod XP e o podcast, dependendo da cota, ao vivo. Então e aí você também pode fazer pitch, ou seja, se tem lá 4, 5 mil pessoas dentro da feira, você sobe no palco principal, não é na arena de conhecimento, para 30, 40 pessoas. Você sobe no palco principal e aí você fala com a feira toda e vende o teu produto. Então é uma coisa que você tem N contrapartidas, além de metragem quadrada. Quanto mais alta a cota, maior o espaço você tem. Então, a gente, como eu falei aqui no começo, a gente vende espaço e tempo. Então, você vende ali o Octanorm de 6, 12, 24, 36 metros, entrega o Octanorm, uma testeira, um balcão, e aí você adesiva a gosto do cliente. Se adesiva, coloca o mobiliário a gosto do cliente, acarpetado, e a gente segue. Então, assim, o importante é como é que é feito. Óbvio, eu quero fazer um stand montado, como a gente vê nas grandes feiras aqui de São Paulo, mas são stands que demandam um investimento muito alto. Nós, produtores, organizadores do Cindy Experience, não entramos no mérito. Você não quer fazer de Octanorm e você quer fazer um stand montado, se você quiser investir, você fica à vontade. Então, a gente faz um evento em que o expositor tem voz para poder decidir. A gente, óbvio, tem que obedecer algumas coisas quando você faz uma interação com um grupo de porte mundial, você segue algumas diretrizes desse grupo, mas o grupo também nos dá muita liberdade. Tem protocolo de segurança. Tem protocolo de segurança, tem por onde passa canaleta de energia elétrica e hidráulica. Não dá para fazer tudo o que você quer, mas não é que a burocracia da empresa internacional, é porque são medidas de segurança, e se não fosse, ou se quem quiser ver o copo meio vazio achar que é burocrático, os caras não estavam no mundo inteiro fazendo acontecer e sendo a maior empresa do mundo de feiras e eventos. Algum motivo tem, por isso eles chegaram onde chegaram. E vamos para o penúltimo bloco, e eu quero falar dos stands. Você já até falou alguma coisa, mas tem como adquirir, quais modelos você já falou, mas assim, dá tempo ainda desse empresário
parceiro Opa. que está assistindo aqui, como que ele faz para acessar vocês? E uma outra pergunta, quem cuida do quê? Porque tem a sua filha também. Tem. A Tem, né? Bia, A Que eu Bia. falei A Bia é com o ela. braço. Eu falei com ela. Fala aí quem cuida do quê e depois a parte Fala você, Tatiana comercial. Delgado Quem cuida Marçaioli. do quê? Porque aqui todo mundo fala de tudo, né? Mas tem Todo mundo assim, fala de tudo, mas assim, o papéis Thiago é o definidos. CEO e que toca o evento, acho que é em 75, 80%, se não for 90%. Eu vou mais em cima do marketing, Tá. né? A Cláudia mais em cima da organização, mas no final das contas é o Thiago que carrega e joga em todas as E posições tem aí. aqui, a Roberta também tá com A Roberta vocês. assessora. Roberta, um abraço para você, pro Lula. Fala viu? da Beatriz, senão... E assim, hoje o Thiago tem um braço direito no Cindy Experience, que é a Beatriz, minha filha, nossa filha, Sim. né? Emprestada pro Aham. Thiago, tá? Eu não gerei, mas eu ajudo a cuidar também. Emprestei. E que cuida do jurídico e do financeiro do evento, né? E que tá tocando essa parte, conversando com todos os nossos expositores. Pagamentos, tudo. Tá. Que legal. Mas para fechar, eu sei que elas atendem também, mas como eu já. Você vê que eu faço bastante propaganda, tenho todos os números Sim. na ponta da língua. Para vender, se alguém tiver interesse, entra ou no meu Instagram ou pede para você meu telefone, Ah, mas entre em fala aí, contato. Arroba Cindy Fala Ó, no Instagram, desculpa. @, Cindy Experience, aí você pode no institucional, tem os nossos aqui. Também os nossos, vou deixar aqui também, acho que depois aparece, Coloca. vocês colocam, tem o @Thiago Marçaioli, Thiago sem H, tem o @Tatiana Marçaioli, a Tatiana com H, Com H. E E A aí- no final. e A no final, e tem @Sindican, Cláudia. Cláudia, e o @Promar Consultoria. Então você tem aí os 4 das empresas e dos CPFs dos sócios, e tem o institucional do Cindy Experience, que ali a gente passa, conversa com as pessoas, aí informa, manda Media Kit, tira dúvida, que é o que a gente precisa. Mas é óbvio que agora a gente começa a escolha dos estandes, então se você vai ficando para trás, a gente monta um mapa como se fosse um Lego, com as ruas, avenidas, de como que vai ficar a feira, e ali você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Silvério, 150 estandes de 6 metros. Tá. Os estandes são proposital, a gente faz 150, 100, 200, por quê? Você faz, os estandes são de 6, 12, 24, 36. Um estande de 24 pega 4 de 6 metros, um estande de 12, 2 de 6 metros, e assim por diante. Se você vai ficando para o fim, as áreas mais nobres vão sendo ocupadas. E óbvio que o poder de escolha é das cotas maiores. Sim, claro. Então começa com a cota de 36 metros, 24, 12, 6. Quando chega na tua vez, mesmo que você chegou ali com, eu vou pegar o maior estande da feira que é 36, mas se você depender do momento que você chegou, o de 36 já escolheu, o de 24 já escolheu, o de 12 já escolheu, o de 6 já escolheu. Você vai ter um estande de 36, mas você vai estar no fim da fila. E você falou que faltam 70 e quantos dias? 78, 79 dias. Tempo voa. Dá para fazer, a gente teve estandes que fecharam faltando 10 dias, mas a gente não recomenda porque, como a gente falou, é o maior Cindy Experience de todas as últimas edições. E o espaço é modulado. Se você quiser ter um espaço grande, como é que você ocupa um espaço grande quando já todas as outras empresas já escolheram? Você vai poder ter o espaço, mas você vai ter que ficar em 2 pontos. E uma última coisa que eu esqueci de falar, a gente vai ter 3 estandes que a gente transforma esse stand em escape room. Então, você pode levar a sua equipe para fazer um desafio, desarmar uma bomba, você pode fugir do Conde Drácula, sair da cadeia, porque são jogos de escape room. Legal. Quem sabe do que eu estou falando, escape room, você pode digitar no Google, na IA, que ele vai te falar o que é um jogo de escape room. Você pode fazer até em videogame e tudo, mas geralmente é físico para ter cooperação. Você leva a sua equipe justamente para que um coopere com o outro e possa sair daquele enigma, resolver o enigma. Isso também é uma novidade que já teve na última edição e a gente vai ter nessa. Muito bom. Resumindo, é acessar o @Cindy Experience, mandar uma mensagem lá, quero participar, que a Bia vai dar toda a atenção, né? Sim. Geralmente quem vê o inbox sou eu. E aí eu falo, gostaria de patrocinar, ser um expositor. Aí eu coloco, olha, o telefone aqui do Thiago, pode chamar ele. Entendi. Sou eu. Senão eu mesmo. Sim. Gente, fica a dica, você tá falando com o Thiago. Exatamente. É verdade. O cara vende. É verdade. Que legal. Agora vamos falar, né? Já falamos do ontem, falamos do hoje, vamos falar do amanhã. Amanhã
pertence a Deus. Porém, não quer dizer que a gente não tem que se projetar, se programar. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. Que tamanho vocês querem ter com o Cindy Experience? Eu vou deixar elas falarem e eu pincelo Qual no que é o final. tamanho? E eu tenho uma curiosidade, tá? Existe a possibilidade de ter um Cindy Experience em outro estado do Brasil? Sim. Uhum. Existe. Porque ontem falou comigo uma dona de uma administradora do Rio, a Mari Queiroz, um abraço para você. E ela falou do Cindy Experience, ela falou que vem. E ela Legal. perguntou se eles pretendem fazer no Rio, aquele jeito carioca, né? Pretendem fazer um aqui no Rio? Eu falei, vou entrevistá-los, vou fazer essa pergunta. Então, eu volto a Ou falar em da qualquer mesma. outro lugar. Eu volto a te falar da mesma palavrinha, porque eu acho que credibilidade e organização, confiança é a chave para qualquer segmento. Aham. Então, a gente transbordando isso para os demais, eu acho que a credibilidade já começa a ter portas abertas, né? Então, eu acho que é esse o primeiro passo para a gente poder seguir para São Paulo ou outros estados, né, que nos deem essa porta aberta. A gente tem, sim, a pretensão de ser nível nacional, né? Ser itinerante. A gente começou pequenininho, não imaginava onde fosse chegar. E agora quem está em outros estados já está vindo conhecer Já em está Santos. vindo. Daqui a Exato. pouco eles vão querer que vocês vão. É isso. Sim. É né? isso. A gente faz o evento, ele é todo produzido com muito amor, com muita luta, Sim. né? Porque assim a gente abdica de tempo com a família, de tempo assim, Com os porque prédios. o Thiago ainda sobrecarrega o Thiago no evento, porque aí eu me sobrecarrego na empresa, né? Então é tudo feito com muito carinho, com muito amor. E a projeção é ser o maior, não ser o maior e ser o melhor, entregando, não por ser. Sim. Certo? E assim, hoje a gente aí conversando no nosso almoço, É. quem sabe, né? Até expande para a Europa, Verdade. não é? E Tem o melhor chance. sempre vai ser o próximo, né? Sempre Sim. vai ser. Sempre. Eu acho que assim, você como um empresário, um empreendedor, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você precisa saber para onde você quer ir. Seria justamente muito lugar comum falar que o céu é o limite. Tudo bem, o céu é o limite, é uma frase muito boa na vida pessoal, na vida profissional, mas eu entendo que se a gente em 4 edições, a gente quintuplicou de tamanho, a gente teve uma curva exponencial, a gente consegue atingir com credibilidade, a gente consegue vender o evento 8 meses antes, a gente consegue trabalhar em outras praças. A única coisa que a gente precisa é que na Baixada Santista, eu nasci, saí 12, 15 anos de lá para estar em São Paulo, voltei, mas a minha família permaneceu lá. As duas sempre estiveram lá. Tá. Entendeu? A Tati saiu pequena, foi morar no estado do Rio de Janeiro, mas voltou depois na juventude. O que eu estou querendo dizer é que a gente criou raiz. Eu não faço muita força para me relacionar. Quando a gente vai para outras praças, e eu estou falando tudo isso de maneira bem bonita, para que você que esteja em outra praça, vou virar parceiro deles. Uhum. Tendo alguém como a sua amiga dona de administradora no Rio de Janeiro para fazer, e a gente consiga se conectar, tá aberto fazer. Se eu já partir para 2, 3, 4 praças, não tem problema nenhum de fazer. Eu falo que faremos. Eu só preciso pensar, porque se eu for ir para esse lado de realizar evento, não deu tempo de falar do currículo, mas eu faço evento há 31 anos. Então, desde que eu tinha meus 16 anos, em 1994, eu comecei a fazer eventos sociais, eventos em casas noturnas. Então, para mim, eu não tenho dificuldade porque está no meu DNA. Só que para eu fazer isso, eu preciso, principalmente a Tati, que é minha sócia na empresa, tocar a empresa daqui. E eu preciso ter um backstage porque eu vou circular o Brasil inteiro, voar, aterrissar. Sim, sim. Então, mas assim, há a vontade de, óbvio, começar na região e crescer. 2027, 2028, mas aí, voltando para a frase, o céu é o limite. A gente não tem, vamos dizer assim, pretensão de parar porque tem alguma limitação, alguma crença limitante, alguma âncora que vai nos puxar para baixo. Não tem. Sempre que a gente foi mudando de lugar, foi aumentando, foi dando certo. Com muita responsabilidade, mas a gente sabe onde a gente pode chegar. Muito bom. Estou numa expectativa aqui, hein? Agora vamos falar de uma mensagem final. Porque isso aqui foi uma aula de empreendedorismo, na verdade, né? Uma aula de empreendedorismo, foi maravilhoso. Conhecer um pouco da história de vocês, da história desse movimento, né? Qual é a mensagem que vocês querem transmitir
olhando para aquela câmera ali. As frases de efeito são da Tatiana. Quem tá aqui, olha para lá. Ela fez quem as tá aqui, olha camisetas, pra- lembra? Não, ela tem as frases de efeito. Na nossa relação, é até meme, porque eu e a Bia, a gente fica falando e repetindo as frases dela. Aham. E aí é um meme familiar que a gente fica falando para ela toda hora. Eu trabalho com condomínio porque eu penso muito até onde eu posso impactar. E se eu fosse política, eu impactaria cidades, estados, né, Sim. país. Mas eu entendo que ali dentro do condomínio eu posso impactar muito mais, porque eu estou ali mais próxima daquele grupo de pessoas e eu vou crescendo e amadurecendo com todas elas. Eu acho que o lugar mais interessante da gente começar a política, de começar uma melhora para esse país, é começar dentro do condomínio, dentro das nossas famílias e depois dentro dos condomínios. Assim, essa é a oportunidade que tem de abraçar conhecimento, de abraçar negócios e de melhorar o nosso país. Muito bom. Fala aí. Como diz Se um amigo meu, inspira. olhando para aquela câmera da verdade. Então, eu falo sempre o que eu falo para mim, para o meu trabalho, né? Até expliquei aqui que eu mais de 10 anos trabalhando como síndica Sim. e trabalhando também na área como advogada antes e acabei me apaixonando. Eu acho que o Cindy Experience ele gera amor. E isso a gente sensibiliza no final dos nossos eventos, porque a gente cuida dos nossos condomínios com amor. Claro. É um diferencial, porque eu falo que se você não amar, você não consegue entregar, né? Você acaba trabalhando no impulso ou porque você precisa trabalhar. Sim. E eu acho que esse diferencial nós temos, nós três, e temos esse diferencial que nós levamos para o nosso evento. A gente sensibiliza muito, final do evento é assim, de arrepiar, né? A gente fica muito emotivado e motivado para um próximo. E é isso, eu acho que é por isso que nós chegamos na 4ª edição, porque carregamos tudo isso no nosso bolsinho. Muito bem. Acho que elas já falaram quase tudo aí. Eu acho que, assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem final, na verdade, é participe, o comercial falando. Aham. Participe, seja você como expositor, seja você como um agente da sociedade, um agente de transformação dentro do seu condomínio, como a Tati foi muito feliz. A gente emprega todo esse amor, tudo, mas óbvio, porque a gente quer gente lá. Porque gente indo lá, o expositor se sente valorizado e, principalmente, o que está por detrás da coxia, a sociedade, os condomínios ficam cada vez melhores, porque a gente fala de diversos assuntos. A gente tem até um assunto esse ano que vai ser uma quebra de barreira, que é, por exemplo, a Jailma Torres vai falar sobre mães atípicas, que é um tema muito sensível, que é um tema que você, dentro da tua casa, da tua família, pode ter um caso, mas não sabe com quem falar. Verdade. O Cindy Experience, ele propicia isso. A gente vai falar também, hoje está em alta, porque, graças a Deus, a sociedade está se transformando para isso, mas as violências, seja ela contra a mulher, contra o idoso, a violência que a gente tem do racismo estrutural no país, a gente consegue tratar esses temas que, apesar de sensíveis, são temas que estão justamente presentes na sociedade. Então, a gente precisa trazer isso porque o condomínio é o primeiro lugar que se faz política. O primeiro é a sua casa, Sim. com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Mas, em segundo lugar, de gente diferente da família, a gente tem o quê? A gente tem o condomínio, porque são CPFs diferentes do seu ali, do seu núcleo familiar. Então, a gente pede para que participe. A minha mensagem que eu queria deixar hoje é: participe do evento. Ele é muito valoroso, ele é feito com muito carinho e ele tem muito, muito, muito conhecimento para ser compartilhado e muita alegria. Então, como falei, já fomos uma feira de condomínio que fazia negócio. Hoje somos uma feira que tem uma feira de negócio que tem condomínio ali. Vá, seja você da Grande São Paulo, do litoral do interior de São Paulo ou de qualquer outro estado, vá, porque vale a pena, você não vai se arrepender. Aquela coisa, né? Quem é visto é sempre lembrado, Sim. não é? E se você é de outro estado, vai lá ver. Ué, acabei de falar aqui, o passe está livre. Pega o telefone e fala: vamos lá para Rondônia, para Manaus, para Fortaleza, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Camboriú. Balneário Camboriú. Chama a gente e aí a gente vai fazer um estudo lá de área, tudo, e de mercado, e com certeza a gente vai estar junto, podendo fazer o Cindy Experience na sua região.
Parabéns, sucesso merecido. A gente Obrigada, se vê seu no velho. City Isso É isso aí, aí. nos vemos lá. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do One Link Talks. Tchau, tchau.